A paz de Cristo, irmãos. Uma vez mais, vamos meditar na palavra de Deus. Jesus disse que aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra a tempo e a fora de tempo. E fale a minha palavra com verdade. Jeremias diz que a palha não tem nada em comum com o trigo. A palavra dele é como fogo, como um martelo que esmiuça a penha, os pecados. E nós estamos reunidos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus, pura, justa, sem mistura, sem fermento, como ela é. Nós somos homens pecadores, mas a palavra de Deus não aceita o pecado com ela. Nós somos homens que cometemos falhas, mas a palavra de Deus não aceita falhas. Ao contrário, nos ajuda e nos corrige, a fim de que nós não venhamos cometermos pecados e falhas, para não desagradar o nosso Deus e entristecer o seu Espírito Santo, que cuida de nós, que nos ajuda e que está sempre presente com aqueles que o amam, com aqueles que são sinceros e fiéis. Então, nós vamos anunciar mais uma vez aquele mesmo assunto. Vamos esclarecer aquele mesmo assunto. Jesus nos deu a vida, como diz o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 2. Nós vimos que a cruz foi o lugar do sofrimento, de maior sofrimento de Cristo, para dar vida a todo ser humano que se arrepender dos seus pecados, se achegar a Ele. E nós temos visto aqui esses três assuntos muito polêmicos: sepultura, inferno, fogo, além e sofrimento. Então nós já esclarecemos que sepultura, além, túmulo, jazigo, buraco cavado na terra para colocar os mortos, tudo isso se refere à sepultura e tudo isso se refere ao chamado inferno. Tem um provérbio aí, diz, é os quintos dos infernos, o que não é bíblico, né? Então, existe o inferno como sendo sepultura. Mas antes que vá à sepultura, a pessoa passa, todo ser humano passa por um inferno que está aqui, que é o inferno que Jesus declara aqui em Marcos capítulo 9, com um fogo, acompanhado com um fogo, e também bichos, exatamente, vermes, que ele diz aqui nesta palavra. Então, eu quero pedir a você que continue a ouvir a palavra de Deus e que se inscreva para nos ajudar a trabalhar, a fazer a obra de Deus, deixando aí os seus comentários, e contribui com a obra de Deus para que Cristo seja glorificado. É o nosso objetivo pregar o Evangelho. Você que ama a palavra de Deus, se quiser se inscrever, por favor, faça aí essa gentileza. Se inscreva e deixa aí os teus comentários, o teu joinha para nos ajudar. Amém? A fim de que a palavra de Deus seja pregada. Você vai abrir comigo para começarmos o nosso vídeo, uma vez mais em Marcos, capítulo de número 9. Vamos deixar mais claro, nos vídeos anteriores nós falamos sobre a sepultura, então você não tem dúvida do que é a sepultura e do que é aquele inferno que Jesus fala sobre a sepultura. O inferno que passou o profeta Jeremias no calabouço, o inferno que passou José também lá no Egito por causa dos seus irmãos, o inferno que passou também o Jonas, 3 dias e 3 noites lá no ventre de um peixe, no fundo do mar. Coisa terrível. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. O inferno que passou e que foi jogado Coré, Datã e Abirão e toda a sua
congregação e todos os seus familiares e tudo que era deles, a terra abrindo a boca e tragando a todos vivos. Então, esse inferno, que é a sepultura, e esse inferno, que é sofrimento, que é o que está aqui na terra, que é o que Jesus está falando aqui, é o que nós estamos deixando claro. E também o fogo. Você já viu no vídeo anterior sobre os bichos, sobre os vermes, que vermes é tudo aquilo que está sobre a terra. Tudo aquilo que está sobre a terra. Não, mas eu sou gente, nós somos isso. Mas tirando Deus o Espírito de vida das nossas vidas, o fogo de vida, cairemos no pó da terra. E lá, vermes vêm de dentro de nós, micróbios vêm de dentro de nós, tudo isso vem de dentro de nós. Então, nós precisamos compreender a palavra de Deus. E de encontro com os vermes, que é aquele que a terra existe nela, que ela cria, que ela mantém pelo poder de Deus, porque tudo que a terra cria, que a terra produz, é pelo próprio Deus, é criado, é ordenado por Deus. A terra é um elemento feito por Deus, é um planeta feito por Deus. Então aqui no versículo de número 42 de Marcos 9, você abriu, eu vou ler, versículo 42. E quem escandalizar a um destes pequeninos que crerem em mim, melhor lhes fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. Se a tua mão te escandalizar, corta, melhor entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta, melhor entrar na vida aleijado do que tendo 2 pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança fora, melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Amém? Então nós temos aqui Jesus fazendo essa bonita declaração e esta tremenda exortação ao seu povo. Atentando nós para esse capítulo, como para toda a Bíblia, mas em especial também a esses capítulos aqui, esse capítulo do versículo de número 42 ao 50. Nós podemos perceber e podemos ver que o céu não é um brinquedo, que o céu não é pisado por qualquer um. Mas eu quero que você saiba que o céu que estou falando é a nova Jerusalém, onde o Pai está sentado no seu trono e o seu Filho à sua direita. Esse é o céu. Por quê? Porque esse céu que você está vendo, que nós estamos vendo, coberto de estrela, enfeitado de estrelas, com os 2 astros mais fortes, as 2 estrelas mais fortes, de maior grandeza, que é o Sol e a Lua, esse será tirado. É exatamente a saída desse céu que vai fazer com que a terra se desmorone. Por quê? Porque o céu é o sustentável, é a coluna que sustenta a terra. E quando eu digo terra, eu estou falando dessa porção seca, que lá em Gênesis capítulo 1, no primeiro versículo ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por que a terra era sem forma e vazia? Por que essa terra era assim? Porque nela não havia produção.
ela não produzia nada, como tantos outros planetas que, segundo os historiadores, segundo a ciência e muitos outros órgãos que estudam sobre isso, diz que não há vida neles, as galáxias e tantos outros lugares aí, que não há vida animal nela. No caso, o homem, os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, não tem vida. Então, são planetas que não produzem. E a Terra é o planeta que, quando Cristo ele coloca o Sol e a Lua, as estrelas dos céus, e o homem para lavrar a terra, todo aquele projeto dele, da criação dos animais e de tudo que nela há, então passa a receber vida. Mas é bom saber que o primeiro a receber vida foi o homem. O primeiro ser da terra que Deus criou, que passou a receber vida, foi o homem. Mas no princípio ele fez isso, ele fez aquilo, e ele fez isso tudo numa rapidez tremenda. Tudo mentira. Deus não fez nada disso. Deus é sábio, inteligente, onisciente, onipotente, poderosíssimo. Jamais fazia tudo isso num abrir e fechar de olhos, tá, meus queridos? Foi muito tempo. Imagine que fala de 6 milênios, de 6 anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Cada dia representa 1000 anos na linguagem de Deus. Então Deus, com tanta sabedoria, não vai criar as coisas com tanta imprudência de só estralar o dedo e fazer tudo. Isso é tudo conversa de quem não sabe o que é Bíblia e fica falando o que quer. Então, quando Deus cria essa terra, que ele percebe que é a terra, que ele olha a terra, ele dá ação, ele dá sentido para a terra, ele dá vida à terra, ele faz com que a terra produza, com que a terra germina, com que a terra seja pronta para produzir. E tudo que você se joga na terra e planta se torna fecundo, ele produz, ele tem vida. Esse é um dos motivos pelos quais Satanás nunca pisou nessa terra com seus próprios pés. Nunca. Mas ele ciranda sobre ela. Queridos, Satanás é espírito. Os demônios são espíritos. Não tem pés comum para pisar na terra. Nós somos físicos, a terra é física. A terra, se você pisa, você sente ela. O diabo não sente nada. Ele é espírito, ele não sente isso. Então, nós dizemos que o diabo não pisa nessa terra porque é bíblico. O diabo não entra embaixo dessa terra. E por que não? Por que ele não pode fazer isso? Porque, queridos, o mistério dessa criação está na terra. Se Satanás descobrir qual é os mistérios da criação, os mistérios que há na terra, ele toma conta do planeta. E é exatamente por isso que não foi o diabo que matou Jesus na cruz. Que quem matou Jesus na cruz foi os políticos daquela região, daquela época, e os líderes religiosos daquela época. E não o diabo. Porque o diabo queria matar Jesus, mas queria matar Jesus no pecado. Como matou o Adão no pecado? Como trouxe a primeira morte, que é a morte espiritual? Era essa morte que ele queria para o diabo, que ele queria para Jesus, que o diabo queria para Jesus. A morte espiritual, porque matando Jesus espiritualmente, fazendo ele pecar como fez o Adão pecar, então tudo para ele estava resolvido. Tudo para ele estava resolvido. Mas ele foi derrotado. Queridos, para de dar bola para o diabo. Para de encher a bola do diabo. Para de dizer que tudo é o diabo. A desgraça que está na terra, a destruição que está na terra, é o diabo. O diabo é um abutre, um carniceiro, que colocou o pecado no mundo e espera o homem errar para ele ir lá e destruir. É só isso. Se tu nunca errar, o diabo nunca vai tocar em você. Se o homem nunca errasse, o homem nunca veria o diabo atingir a ele. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque o que faz o diabo destruir, está destruindo mesmo, poderosíssimo como ele é isso. O pecado, a arma dele, é a única que ele tem. Então, através do pecado do homem, ele faz tudo isso. Para ele pisar na terra, o homem erra,
os seus demônios possuem, e através dos pés do homem ele está lá. É assim que o diabo age. Então o diabo não vai entrar embaixo da terra para que, como o povo está dizendo, como as pessoas pregam, como as pessoas ensinam, missionários que não têm eficácia na pregação, pregadores que não têm coragem de ensinar o evangelho, pregadores que não pregam por amor a Deus, que prega pelos seus interesses próprios, que quer o povo na igreja para os seus interesses, para os seus lucros. Então eles dizem que lá embaixo tem um inferno, para que o povo venha para a igreja por medo. Já falei isso muitas vezes nos vídeos e não vou deixar de falar, porque é isso que acontece. Então o povo vem para a igreja com medo de um tal inferno que está queimando em brasa, em fogo, embaixo da terra, o que é uma grande mentira. Isso não existe embaixo da terra. Por baixo da terra, entre a terra e entre esse planeta Terra e a superfície, há águas, meu querido, há peixes, meu querido. Leia a Bíblia. Há peixes e águas. E água, não tem mais nada. Aí embaixo é a superfície, que é um mistério e que ninguém sabe desvendar, porque a Bíblia não deixa detalhes sobre ela, só por Deus. Mas o planeta que nós vivemos, Deus nos deixou tudo declarado para nós entendermos. Então veja você, o que o diabo se intriga tanto é que ele não consegue entender o porquê, o mistério de tudo isso. Ele olha o homem, ele vê a beleza da criação, ele usa o homem para fazer tudo o que ele quiser. Ele faz um outro homem, ele faz uma imagem, ele faz tudo, mas não tem vida. Ele fez pelas mãos dos homens, não pelas mãos dele. O poder dele é limitado no que diz respeito à vida. Ele não dá vida. Ele nem vida em si próprio ele tem. A vida que ele tem já está comprometida, já está entregue ao fogo. É só chegar o tempo dele ser lançado e destruído. Então, não tenha medo disso. Não existe um inferno lá embaixo da terra. Mas o Senhor Jesus está dizendo que ser lançado no fogo, ser lançado na sepultura, ser lançado no fogo do inferno, ser lançado no fogo não da condenação, da sepultura. Tu não viu aqui um versículo aqui nesse texto dizer de fogo eterno? Você não viu? Por quê? Porque esse fogo aqui é esse fogo comum que está sobre a terra. E quando Jesus está falando da terra, é um fogo natural. Porque esse fogo natural, ele vai agir quando Cristo arrancar esse céu, quando ele enrolar esse céu. O apóstolo Pedro fala sobre isso, e você vai abrir comigo na segunda carta de Pedro, por favor. Capítulo de número 2. Segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo é de número 2. Você acompanha comigo aí, do versículo de número 5 para frente. Eu vou ler o 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, já dantes, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Percebe, querido? Os céus e a terra foi tirado do meio das águas. E por que do meio das águas? Você viu e você vê Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O mar e toda a água que existia e que existe até hoje estava em cima da superfície, como está até hoje. Então Deus vai sobre as águas que está sobre a superfície e passa essa porção seca, tornando-se um planeta, terra, e por baixo dela as águas e peixe, e o mar, que é o rio, esse grande lago que nós vemos todos os dias, que é o mar. Então
quando ele fala aqui que desde o princípio eles ignoraram isso. Olha aí para você ver, confira, versículo 4, de novo. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles fiquem dizendo, tem gente que diz que ele vai voltar, não vai acontecer nada disso. Desde o princípio que o mundo foi assim, veio de novo, o mundo continuou, veio tudo, continuou, tudo está aí, vai morrendo um, vai acabando outro, morre outro dali, e acaba assim, é assim que vai se acabando, cada um se acaba. Eles não acreditam que Cristo voltará para destruir tudo isso aqui e para arruinar aqueles que não obedecem a sua palavra. O versículo de número 5 ele diz, eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio das águas subsiste. Por essas coisas também pereceram o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Então vejam, Pedro está dizendo aqui, vocês não querem acreditar, como aqueles não acreditaram quando Noé dizia vai chover, e pereceu a todos. Vocês acreditam em tudo, é o que Pedro está dizendo, e eu também posso dizer, o povo acredita em tudo, o povo acredita em tudo que os seus líderes diz, mas não se preocupa em crer na palavra de Deus. Por isso, com razão, sofrereis, se não se arrepender a tempo. Meu querido, minha querida, você foi chamado para servir a Deus e não a homens. Você pode obedecer os homens, sim, com certeza, todos que estiverem dentro da lei, conforme Cristo determinou, principalmente no que diz respeito à igreja. Então, o dilúvio veio, como eles não acreditaram, pereceram. Assim será o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Vejam aqui que eles são tão terríveis, que eles dizem que Cristo vem às escondidas para pegar uma igreja e levar às escondidas e levar tudo para morar no céu, e todos vão para o céu, e isso vai acontecer assim. Tudo isso eles dizem isso para te enganar, para tu ficar lá dentro da igreja sem se converter e acabar perecendo junto com eles. Então ele diz aqui o versículo 6, por essas coisas também pereceram o mundo, então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservadas para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Queridos, foi com água no tempo de Noé, mas na volta de Cristo é com fogo. E qual é o fogo? Este mesmo fogo que está aqui Jesus falando em Mateus, em Marcos. Esse mesmo fogo que está sobre elas, de vulcões e de tantas outras coisas, de tantos outros combustíveis que existem por aí. O dia que o céu for enrolar e que a terra sofrer esse abalo terrível e se tornar o terrível terremoto, tem muitos petróleos, tem muitas gasolinas nos veículos, tem muitos combustíveis nos veículos, nos aviões, que tudo vai ser queimado, vai ser distribuído para esse fogo tomar conta de toda essa terra e queimar todas as obras que nela há. No versículo 7, mas os céus e a terra, que hoje existe, agora pela mesma palavra, tem sido guardado para o fogo, sendo reservada para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Que dia é esse? O dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Ele puxa os céus, enrola os céus, tira o mar e vai enrolando tudo. Feito isso, essa terra desaba como um pó queimado em cima da superfície, para que ele faça dela novo céu e a nova terra. Aí o versículo de número 8, mas, amados, não ignoramos uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos se venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus passarão como grande estrondo. Perceberam, queridos? Quando o Senhor dá o sinal que Ele vem, quando o arcanjo poderoso, Filho de Deus, dá o sinal que Ele está vindo, o céu vai se enrolar e a nuvem vai descer para buscar a sua igreja. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, a terra queimando em fogo, a sepultura, a morte, o além, tudo, o mar entregando todos os seus mortos. Aí ele diz aí, se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa não deve ser em santidade e piedade? O que você quer ser, meu querido? Em piedade e santidade? Você quer viver enganado como você está sendo dentro das igrejas? Desculpe. Quer ser enganado como você está sendo pelas lideranças das igrejas, que só pensa em si mesmo? Queridos, o inferno que Jesus está referindo ali é o que nós estamos vivendo aqui. A dor e o sofrimento da humanidade, como Jesus viu no vale do filho de Rinom, quando ele passa pelo lixão de Jerusalém, quando ele passa em volta ali no sul de Jerusalém, região de Judá, que ele vê aquele vale do filho de Rinom, vale dos filhos de Rinom, esse vale dos filhos de Rinom que Josué falou sobre ele, falou o lugar onde ele está localizado. Abra comigo lá em Josué, para você ver o vale onde está localizado. Josué, capítulo de número 15. É Josué 15. Deixe-me achar aqui o versículo, por favor, para não perdermos tempo. Josué 15, versículo de número 8. Ele diz aqui: desde o ponto sobe pelo vale do filho de Rinom, da banda dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este termo até o cume do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale do Refaíns, da banda do norte. Então ele ordena os filhos de Israel, os filhos de Judá, para que vai à terra, que vigie a terra, que examine a terra, para que a terra seja abençoada. Então ele vai e diz para eles: aonde está ali o vale do filho de Rinom, o vale da matança, aonde se sacrificava as crianças, aonde oferecia ali os ídolos, oferecia ali os seus tofetes, as suas dagas, os seus presentes, os seus enfeites, adorando a Moloque, dando as crianças em vida para ser sacrificada, o sangue derramado, o sofrimento que havia ali naquele lugar e que eu creio que não mudou. Esse é o sofrimento que nós estamos vendo hoje sobre a terra. Esse é o inferno que Cristo está falando hoje. Esse é o inferno que Jesus falou aqui em Marcos, capítulo de número 9. Não embaixo da terra,
Porque essa terra que você viu aí Pedro falar sobre ela, haverá de ser destruída, e Satanás nunca vai entrar embaixo dela, nunca vai pisar nela. Por quê? Porque ele, se fizer isso, vai acabar descobrindo os mistérios da terra. Você já imaginou, queridos, os mistérios da criação que essa terra tem? Quem pode imaginar? Eu, por exemplo, não sou cientista, não sou astrólogo, não sou nada, mas eu não sou ninguém, mas eles que estudam sobre isso, poderia dizer, como pode ser, você pega uma semente, por exemplo, de uma melancia, um carocinho da melancia, uma semente daquela, lança na terra, coloca na terra, ela brota, ela nasce, aquele pé que nasceu ali se espalha em galhos, e dali vem várias melancias. Você vê o tamanho de cada uma delas? Quanto um pé de uma melancia, de uma semente gerou? Agora, vai ver quantas sementes vai ter em cada melancia dessas, que veio daquela semente. A origem é a semente, a fecundação é de lá. Mas e por que germinou e criou tantas de uma só? Você tem esse mistério? Você sabe que mistério é esse? Assim foi Deus criando o homem, e é isso que o diabo quer descobrir. Por isso ele nunca vai descobrir, porque a sentença dele já está pronta, e ele na cruz perdeu toda essa batalha. Na cruz de Cristo, ele perdeu toda essa batalha. Cristo vencedor, e você vencedor em Cristo Jesus. Mas do jeito que você está sendo, seguindo a homens, não é para lá que você vai. Você precisa se arrepender e voltar para o Evangelho. Se nós não nos arrependemos de verdade, o nosso fim é aqui mesmo. E depois, entrando na sepultura, entrando no inferno, que é a sepultura, para depois de 1 milênio ser lançado num fogo que arde com enxofre. Então, quando Jesus fala desse inferno, Jesus está falando do sofrimento da humanidade aqui, do sofrimento das pessoas aqui, tantas e tantas pragas sobre a terra, tantas e tantas doenças, tantas e tantas aflições, os homicídios, as destruições que estão sobre a terra, as mortes, que nós vemos das mais cruéis, das mais terríveis, o que se faz com as crianças. Cristo veio para abater todo mundo, tudo isso. Cristo veio para tirar tudo isso, acabar com a acepção de pessoas, acabar com o racismo, acabar com tudo isso ele veio, com as rejeições, tudo isso ele veio acabar. Mas aonde a igreja está entrando? Aonde a igreja entrou? Aonde a igreja está? Nesse verdadeiro caminho que é Jesus, ou está envolvida nesse inferno terrível que é o sofrimento? Aonde ela está? E você está querendo o quê? Defendendo isso? Dando honra a isso, meu irmão? Esse não é o caminho, esse não é o propósito de Deus. Jesus disse: arrependei-vos e arrependei-vos, porque morrereis, ó casa de Israel. Ele não foi na cruz de balde, meu querido. Aquela cruz custou um preço muito alto. A sepultura ficou vazia, ele deixou ela vazia para você ter vida. E agora você é abraçado a homens. Hoje nós vemos os nossos filhos saírem para um lugar aí, eles chamam de balada. No meu tempo tinha nada disso. Então eles vão, enquanto não volta você não fica sossegado. Por quê? Porque vai e não volta, a maioria morre por lá mesmo. Agora está na igreja. Estamos saindo para ir para a igreja para adorar a Deus, mas não sabemos o que vai acontecer dentro da igreja, porque dentro da igreja está tendo morte, derramamento de sangue por causa de política. Que igreja é essa? É a de Cristo, querida? Você está enganado. Isso é o verdadeiro inferno que Jesus está falando aqui, e não embaixo da terra. Se converta, pregador. Nasça de novo, pregador. Ensina a verdade, pregador. Vamos, apóstolo. Vamos, você não é bispo? Você não é apóstolo? Você não é reverendo? Você não é pastor? Você não é missionário? Você não é tudo isso, bispa? Vocês me servem de escândalo. Eu sei que para vocês eu não sou nada. Não sou mesmo. Se vocês ouvirem isso aqui, vocês vão dar risada da minha cara. Mas eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo é com o que Jesus disse, com o que Jesus falou. Em Mateus, no capítulo de número 18, ele fala com muita propriedade sobre isso. Vocês querem ouvir? Pega a Bíblia e olha. Mateus 18. Olha o que Jesus diz aí a respeito dessas coisas.
do que está acontecendo hoje sobre a terra. Mateus 18. Naquela mesma hora, versículo 1, naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes... Tu sabe o que é conversão? Ou tu sabe o que é política e eleição? Se não vos tornardes como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quer ser grande, querida, aqui na terra? É porque não dá para ser grande no reino de Deus? Se converta que dá. Não queira ser grande aqui, que é besteira sua. Passa tudo. Deixa de hipocrisia. Ensina a verdade ao povo. Aí ele diz aqui: e todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Mas aquele que escandalizar um desses pequeninos que crerem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar, na destruição total, na morte. Era melhor você fazer isso, pois vocês me escandalizam, pastor. Você me escandaliza, bispo. Você, missionário, você me envergonha. Você me envergonha, apóstolo. Eu tenho vergonha de vocês, dizendo ser pastores, apóstolos, bispo, missionário. Por isso aqui vocês me envergonham, porque vocês não viram o nosso Cristo misturado com isso. Uma igreja violenta, assassina, como está tendo aí, a morte dentro dela. Vocês não olham para Cristo abrindo os braços na cruz, vendo aquela lança cravar nele e o seu sangue, a água derramar sobre ele para a salvação da humanidade, e vocês ainda querendo que o sangue seja derramado sobre o sagrado templo do Senhor. É isso que vocês querem? É isso que vocês apoiam? E ensina o povo a fazer isso? Queridos, um pai que ama seu filho não põe uma faca, não põe uma arma na mão dele. Nunca. Agora vocês, políticos, querem encher o mundo de arma, querem encher o Brasil de arma, dizendo que ama. Os armados vai vencer os desarmados. O que é isso senão comunismo? O que é isso senão terrorismo? Aonde Cristo está nisso? Tenha consciência, rapaz. Tenha consciência, pastor. Acorda disso, pastor. Irmãos, foge disso. Ouça o recado de Deus, foge disso. Vai cumprir o teu papel, vote. É o teu papel, é a tua obrigação, é a lei, você tem que cumprir. Porque a lei que mais destrói hoje não é nem essa arma, é aquela caneta que está lá para escrever. Foge. O reino de Deus é formado de pessoas humildes, simples. É formado de gente que se arrependeu. Agora, se eu me entristeço assim, se eu estou preocupado com isso, imagina o Cristo que morreu por você, meu irmão. A realidade é uma só. Não haverá e não há um inferno embaixo da terra. No que diz respeito, fogo queimando e sofrimento. Se você morrer sem Cristo, depois de 1 milênio você vai para o sofrimento eterno, que é o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Quando Cristo, em Apocalipse 1, ele diz, no versículo de número 18, eu não canso de ler esse versículo, porque é preciosíssimo com toda a Bíblia, e que declara muito bem o assunto que nós estamos falando. Versículo 18, capítulo 1 de Apocalipse. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Quando ele diz que ele tem a chave da morte e do inferno, meu irmão, ele está dizendo que ele tem a chave da sepultura.
Ele vai dizer para a sepultura, como no dia que ele ressuscitou: abre a boca e solta os meus que morreram comigo. Aleluia. E o inferno, que é o sofrimento, ele disse: agora você acabou, agora você está exterminado, acabou o sofrimento do meu povo, acabou o sofrimento da humanidade, o inferno foi vencido. Apocalipse, capítulo de número 20, abram comigo. Está aqui o Senhor Jesus falando sobre isso. Apocalipse 20, diz aqui: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco tempo. E vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. E quem é a besta hoje? A besta do Apocalipse é todos aqueles que andam falando mentira, ensinando que não é verdade. Está cheio de besta por aí. Eu posso ser uma, é só pregar mentira e engano que eu posso me tornar uma. É verdade que Satanás lançou o seu espírito e possuiu um sistema de lei que aplicou através de um homem e se tornou isso, e haverá de fazer futuramente com o anticristo. E não receberam o sinal na testa e nem nas mãos. Reviverão e tornarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Aleluia. Agora se abra comigo Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Desculpe, minha garganta não está boa. Apocalipse 21 nos diz aqui a Bíblia. Ele fala do novo céu e da nova terra. Vamos ler o versículo de número 4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Lê o versículo 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, viu, queridos? Não haverá mais morte depois do arrebatamento, não haverá mais dor e nem sofrimento. Então se arrependa enquanto há tempo, para de seguir as lideranças. Os líderes das igrejas estão a mesma coisa que estava no passado, estão indo para fazer isso, para apoiar e chamar você para isso, para favorecer a eles. Por que eles querem isso? E aí ele diz aqui: disse-me mais. O versículo 5: e o que estava sentado no trono diz: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Mas transformar o Apocalipse em uma novela. É verdadeiro e fiel, se tornou uma novela, e o povo abraça.
Arrependa-se, porque senão não verá esse livramento que está aqui. Versículo 6, disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o fim. Aquele que tiver sede, de graça lhes darei, da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. Mas quanto aos mentirosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todos os mentirosos. Vou fazer uma pergunta para você, deputado, que é pastor. Vou fazer a pergunta para você, missionário. E para você, pastor. Para você, bispo. Para você, por que não padre? Tem padre também no meio disso. E para você, reverendo. E para você, bispo. Para você, apóstolo. Para você, missionário. Para você, pastor. Para você, bispo. Para você, apóstola. Vou fazer uma pergunta para vocês. Diga a verdade. Não mente, porque o mentiroso aqui está o fim dele. E fala a verdade e diz a verdade. A pergunta é essa: qual é o interesse de vocês em colocar a igreja de Cristo na política? Porque a Bíblia nunca aprovou e nunca vai aprovar. O Cristo que veio aqui, ele veio para salvar a humanidade e tirou toda a acepção de pessoas que havia. Tirou tudo isso, fazendo de um só povo o seu povo para ser salvo e morar com ele no céu. Por que estão fazendo isso? Qual é o seu interesse? Mas não responda com mentira, porque se responder com mentira, a Bíblia desmascara. E eu vou vir aqui, como esse pequenininho que está escandalizado com vocês, para falar o que vocês falaram. Pega os comentários, pega o vídeo, pega os vídeos, fala aí nos comentários, por que vocês têm esse interesse em estar levando o povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus seja enganado, como Pilatos fez, como Herodes fez, como eles mesmos fizeram, como os sacerdotes fizeram, como os anciões fizeram em Jerusalém, para que os fiéis que seguiam a Cristo voltassem-se contra ele e pedissem a ele crucificado e Barrabás liberto. Foi os mesmos, a Bíblia é perfeita em declarar isso. O que vocês estão fazendo? Responde, por que estão fazendo isso? Qual é o interesse de vocês? Fala para o seu próprio irmão que está na sua igreja. Você, meu querido irmão, abra os olhos, porque não tem mais um Pedro para falar aquele mesmo discurso que ele fez aquele dia que o Pentecoste aconteceu, para aquele povo que crucificou a Jesus pudesse se arrepender. Aqui tem esse analfabeto te falando isso. Foge disso e se arrependa. Venha para Cristo e venha para o Evangelho do Senhor. Essa igreja que anda apoiando tudo isso, que está no meio de tudo isso, é uma igreja que não está contribuindo com a verdade da salvação em Cristo Jesus. E que Cristo não abraça. Que Deus salve os políticos, mas deixa eles no lugar deles e você no seu lugar. E ora a Deus para que eles tenham responsabilidade, tenham consideração, que eles tenham respeito pelo povo, que eles tenham mais carinho pelas leis que eles mesmos criaram, que eles entendam que eles são funcionários de uma nação, que eles são funcionários de um povo. Quer fazer do Brasil o quê? Enchendo de tudo que está aí, de armas para todos os lados, como está a Venezuela, como está outros países. É isso que querem fazer? Isso é terrorismo, isso é comunismo. Foge. Vem para o amor. Sangue derramado não, meu irmão, dentro da própria igreja. Isso não. Isso não. O sangue foi derramado em Jerusalém, no templo, ou melhor, no Gólgota. O Filho bendito de Deus derramou o seu sangue lá. Não viram isso? Venha para a Bíblia que você vai ver. Amém? Esse é o nosso vídeo de hoje. Que Deus te abençoe e ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoe.
Nos ajuda, Pai. Desperta o teu povo, Pai. Essa terra está preparada como um tesouro para o fogo que virá para devastar tudo. Esse inferno que é esse sofrimento que nós estamos vivendo, Senhor. Tu diz que vai passar, que ele vai acabar, que ele vai ser consumido, que ele vai ser destruído. Tu falou, Senhor, e nós acreditamos. Mas nós precisamos ver o nosso nome escrito no livro da vida. Nós precisamos abraçar a Tua palavra, abraçar a fé, abraçar o Teu nome, Jesus, ou ter o Teu nome dentro de nossos corações e confiar na Tua palavra e não nos homens. Exceto aqueles que não obedecem a Tua palavra. Ó Deus de poder e glória, dá vitória à Tua igreja, dá vitória ao Teu povo, tenha misericórdia de cada um. Cessa o derramar de sangue, que não é permissão Tua ainda, Tu não permitiu isso ainda, porque quando Tu permitir as guerras que haverá de ter, que venha elas, nós precisamos que elas venham, Pai. Eu não sou ignorante de orar a Ti, dizer: Deus tira as guerras, Deus tira as tribulações, Deus tira as aflições, Deus tira tudo isso, porque tudo isso é profético e tem que acontecer. Eu tenho que orar e te pedir a pressa, faça que isso aconteça tudo logo, para que Tu volte da salvação, levar o Teu povo para o descanso eterno, sossego, a paz e a alegria, Pai. Mas sem que isso aconteça, o Senhor não pode voltar. É profético. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo que está dentro da Tua igreja, sendo enganado por tudo isso, Senhor. Mas a Tua palavra não se deixa escarnecer. Isso que o homem semear, também vai ceifar. A Tua palavra é verdadeira, Senhor, e nós confiamos no Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo. Dê-nos dias de paz e alegria, pois para isso Teu Filho veio aqui. Que comamos o nosso pão com alegria. O pão nosso de cada dia Tu tem nos dado, nunca faltou. Mas tem muita gente que está faltando, Senhor. E não vai ser o político que vai dar, não vai ser o pastor que vai dar, não vai ser eu. Não vai ser o rico. Vai ser o Senhor, dando saúde, dando paz e abençoando a nossa nação, para que haja emprego, para que haja sinceridade, e o povo tenha, ó meu Deus, trabalho, e tenha o sustento do seu pão. O Teu apóstolo diz que se não trabalha também não come. Essa é a grande realidade das nossas vidas, Pai. Por isso, Jesus, obrigado por tudo, obrigado mesmo. E se Tu precisa de alguém para pregar o Evangelho, eis esse aqui, que está falando contigo agora em oração, esse zero, esse nada que está aqui, esse pequeno verme que está aqui, Senhor, usa como Tu quiser. Eu Te louvo e Te agradeço. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja para sempre exaltado. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o Redentor. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Até o nosso próximo vídeo.